Bom, rapaziada, depois de amanhã o Clube do Remo entra em campo para enfrentar a equipe do Amazonas. Um adversário que está na zona de rebaixamento, precisa vencer esse jogo porque perdeu também, né, o seu jogo. Aliás, os três nortistas nessa rodada perderam, o Amazonas e a Mucura perderam e o Clube do Remo perdeu em casa, né? Amazonas e Mucura perderam fora de casa e o Remo perdeu dentro de casa por Criciúma. E nesse jogo, tá, específico, o Clube do Remo precisa vencer também. Então é um jogo de 6 pontos, tá? Claro, cada um com a sua objetividade no campeonato. O Remo tentando chegar próximo do G4 novamente e o Amazonas tentando sair da zona de rebaixamento ou pelo menos ficar próximo de sair, né? Então, cada um com o seu objetivo traçado na competição. Mas é o tipo de jogo que o empate é ruim para as duas equipes. Historicamente, tá? Historicamente, vamos falar aqui sobre o histórico desse confronto. Amazonas e Remo se enfrentaram na história 4 vezes. Em 4 oportunidades, Amazonas e Clube do Remo se enfrentaram. Desde 2023, eles se enfrentam todos os anos. Em 2023, pela Série C, o Clube do Remo perdeu para o Amazonas jogando no Bainão por 2-1. Depois, em 2024, o Remo venceu o Amazonas jogando em casa pela Copa Verde e depois empatou lá em Manaus. O único jogo até então que aconteceu em Manaus entre Clube do Remo e Amazonas. Esse ano, as duas equipes se enfrentaram já no primeiro turno e o Remo venceu por 1-0 aquele gol de cabeça do Pavani. Como eu disse para vocês, é um jogo muito equilibrado. Um confronto equilibrado, onde o Remo tem a vantagem de uma vitória, até porque aconteceram só 4 confrontos. Esse agora é o 5º confronto. E o Remo tem condições sim de vencer, tá? Se o Antônio Oliveira não fizer nenhuma besteira, a gente tem condições sim de sair com a vitória nesse jogo. Só que não dá só para você contar com a qualidade do elenco. Não dá só para você contar isso. Porque se você for analisar elenco por elenco, o elenco do Remo é melhor que o do Amazonas, tá? Eu não preciso ser clubista aqui para falar isso. Na minha opinião, eu acho que na maioria de vocês, o elenco do Remo é melhor que o do Amazonas. Mas isso não ganha jogo. O que ganha jogo é estratégia e principalmente entrar focado para vencer. O nosso treinador, ele fez algumas mudanças no time titular do Clube do Remo. Amanhã eu vou confirmar, mas provavelmente vai ser essa a escalação. 1-4-2-4, tá? Como assim, Wendy? 4-2-4. Uma linha de 4, 2 volantes e 4 ali jogadores da frente, sem o centroavante ali, um homem de ofício. Só que isso aí pode acontecer o seguinte, tá? E eu acho que é o que deve acontecer. O Remo jogar num 4-4-2, como uma ideia que eu dei aqui no canal nesses dias agora, né? Eu falei sobre isso. Eu disse é muito mais interessante o Remo jogar sem centroavante hoje, com Pedro Rocha e Marrone como os principais atacantes, do que jogar como centroavante ali um homem de área que não vai conseguir contribuir com o time. Então, isso aí é algo que é bem interessante. Então, esse time do Antônio Oliveira é baseado mais nisso. Então, o Remo jogaria num 4-4-2 com 4 meias. Jaderson e Hernandes, cada um jogando ali numa meia. O Hernandes de meia direita, né, cortando para dentro, e o Jaderson na meia esquerda, tá? Pelo menos eu acredito que isso possa acontecer. Mas o time titular do Remo deve ser esse aqui. Marcelo Rangel no gol. Lateral direito, Nathan Santos, que eu não consigo entender porque que ainda é titular. Vem jogando mal praticamente todos os jogos. Mas o português insiste em manter ele. É uma coisa que eu não consigo entender. Dupla de zaga, Klaus e Reinaldo, aquela de sempre. E o Sávio na lateral esquerda. Meio de campo, tá? O Caio Vinícius e também o Pavani. Essa vai ser a dupla de meio de campo, tá? De volantes. E mais à frente deles, Jaderson e o Hernandes, Diego Hernandes. No ataque, Marrone e Pedro Rocha. Provavelmente esse será o time titular do Remo que vai enfrentar aí a equipe do Amazonas, tá? Na sexta-feira. Lembrando que no Amazonas, tá? É feriado. É feriado lá, tá? Então, por isso que o jogo é 5 da tarde na sexta-feira. Até porque, se a gente for parar para analisar, inclusive, né, os horários dos jogos, logo em seguida teremos aí o jogo da Mucura contra a equipe do Volta Redonda, jogando em Belém. Então,
isso também não vai ter uma implicância ali, pelo menos nas transmissões, que é o que interessa para a galera que transmite os jogos. Deixa eu falar aqui sobre os jogadores que o Braz anunciou, tá, gente? O Braz aí, ele fez 13 contratações, tá? Pode não parecer aí, mas é contratação pra caramba que o Braz fez. Vamos lá, né, para os jogadores que o Braz contratou. Cauã Tomás, até agora não jogou, né? Nathan Camargo jogou pouco e se machucou. O Christian Tassano também não jogou. O Tatides ainda deve ali passar por uma avaliação no NAS para poder atuar com a camisa do Remo. João Pedro foi relacionado para esse jogo, provavelmente deve fazer sua estreia. Tinha Iago Ferreira, né? O Iago Ferreira provavelmente também fará sua estreia. O Eduardo Melo já estreou com a camisa do Remo. Natan Pescador foi anunciado recentemente. O Nico, tá? Nico Ferreira também foi anunciado, a gente pouco viu dele, né? Natan Santos, Jorge, Cantilho e Diego Tomás, tá? Além deles, o Braz também trouxe o Marrone, então são 14 nomes, tá? 14 nomes contratados aí por Marcos Braz. E deixa eu falar uma coisa aqui sobre essas contratações do Marcos Braz. Desses jogadores aqui, a gente pode falar que, por enquanto, renderam alguma coisa com a camisa do Remo, o Cantilho e o Marrone. Os demais aqui, todos estão devendo futebol. Ou eu estou errado? Ou tem mais alguém aqui que eu falei que rendeu com a camisa do Remo, que você acha que rendeu, e aí eu estou sendo injusto aqui. Porque, ó, o Nico Ferreira até agora não jogou nada, é alegria nas pernas e lágrima nos olhos, né? O Natan, como eu falei para você, jogou pouco e se machucou, o Natan Camargo. O Natan Santos, né? Aliás, nós temos 3 Natans nesse time do Remo agora, né? Além do Natan Pescador. Então é Natan Pescador, Natan Santos e Natan Camargo. O Natan Santos, ele até estreou bem com a camisa do Remo, mas depois, meu amigo, tu é doido, cara. O que ele faz de raiva para o torcedor do Remo dentro de campo, com tomadas de decisões erradas, marcação displicente, é algo surreal, né? O Diego Hernandes mostrou qualidade, mas até agora não conseguiu emplacar uma partida boa, né? Ou uma sequência também. E os demais que eu não citei aqui não jogaram, tá? Nenhum deles jogou, então não tem nem o que a gente avaliar. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse mercado do Braz? Se a gente for analisar aqui, não tem um critério específico para trazer todas essas contratações. Eu diria que o critério específico para todas essas contratações que eu citei aqui, a palavra que resume elas, aposta. Todas foram apostas. Até o Cantilho e o Marrone foram apostas, né? Jogadores que não estavam ali no seu auge físico, no seu auge ali futebolístico, né? Não estavam jogando bem nas suas últimas equipes. Então, eu acho que todos aqui são apostas. Mas deixa aí seu comentário sobre essa lista aqui de jogadores do Clube do Remo. O que você acha sobre essas contratações do Braz? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.